A chuva caía sobre o portão de ferro da mansão Vasconcelos como se quisesse lavar, pedra por pedra, a arrogância antiga daquela propriedade. Helena Duarte segurava a mão de Lucas com firmeza e mantinha Clara junto ao corpo, protegendo a menina do vento que soprava do alto da colina. Do outro lado das grades, a casa iluminada parecia uma promessa cruel. Durante 10 anos, ela conhecera cada janela, cada corredor, cada silêncio daquele lugar, mas naquela noite o portão permanecia fechado como uma sentença. O segurança evitava olhar diretamente para ela. Chamava-se Mauro, tinha cabelos grisalhos e já a vira atravessar aquele mesmo portão com vestidos de gala, pastas de trabalho, sacolas de supermercado e crianças adormecidas nos braços. Agora, com o rádio preso ao ombro e a capa encharcada, repetia que cumpria ordens. Helena não elevou a voz. Sabia que homens como Mauro eram treinados para temer o patrão antes de respeitar a justiça, e ela precisava de fatos, não de gritos, porque fatos sobreviviam quando a humilhação tentava deformar a memória. Clara tinha 12 anos e uma dignidade precoce nos olhos escuros. Não chorava, mas apertava contra o peito a mochila com os cadernos da escola, como se aquele pequeno peso fosse tudo que ainda podia controlar. Lucas, de 8, tremia dentro do casaco azul, mais pela ansiedade do que pelo frio. O remédio dele estava no banheiro do segundo andar, na gaveta à esquerda da pia, onde Helena o deixara antes da audiência de guarda. Ela havia avisado isso por mensagem, por e-mail, por intermédio dos advogados. Otávio simplesmente ignorara. A porta principal se abriu com lentidão, e a silhueta de Otávio Vasconcelos apareceu no alto da escadaria interna, cercada pela luz dourada do lustre importado. Ele não desceu de imediato. Gostava de ser visto de cima, como se a arquitetura existisse para confirmar sua superioridade. Vestia camisa branca, calça escura e uma calma fabricada, dessas que homens ricos usam quando querem transformar crueldade em elegância. Helena observou a expressão dele sem surpresa. O casamento terminara meses antes, mas a necessidade de controle dele continuava viva, faminta, procurando novas formas de punição. Otávio atravessou o jardim coberto, protegido por um guarda-chuva que um funcionário segurava para ele. Parou a poucos metros do portão e sorriu sem mostrar calor algum. Disse que aquela casa não era abrigo público e que visitas sem autorização não entravam, mesmo quando chegavam com crianças. Helena sentiu Clara enrijecer ao seu lado, e essa pequena reação feriu mais do que as palavras dele. Ainda assim, ela manteve os ombros retos. Respondeu que não estava pedindo favor, apenas acesso aos pertences dos filhos e aos documentos pessoais deixados ali por determinação judicial. O sorriso dele ficou mais estreito. Otávio falou com Mauro, mas olhando para Helena, ordenando que ninguém abrisse o portão naquela noite. Disse que advogados resolveriam tudo de manhã, como se crises respiratórias e medo infantil respeitassem expediente. Lucas perguntou baixinho se o pai estava bravo com ele. Helena se abaixou, ajeitou o capuz do menino e respondeu que adultos às vezes confundiam orgulho com força, mas que ele não tinha culpa de nada. Otávio ouviu e soltou uma risada curta, irritada por ela ainda conseguir ensinar dignidade diante da sua violência. O bairro inteiro parecia prender a respiração atrás das cortinas caras. A mansão ficava numa rua sem saída, onde cada casa tinha câmeras. Jardins perfeitos e moradores, acostumados a fingir que tragédias familiares eram apenas assuntos privados. Helena sabia que algumas vizinhas observavam. Sabia também que os seguranças internos registravam tudo, porque ela mesma havia supervisionado a instalação do sistema anos antes, quando Otávio dizia temer sequestros, mas na verdade queria vigiar empregados, fornecedores e a própria esposa. A chuva borrava as luzes, porém não apagava as lentes apontadas para o portão. Helena tirou o celular do bolso e conferiu a gravação de áudio iniciada antes de tocar a campainha. Não apontou o aparelho para Otávio, não provocou, não ameaçou. Apenas guardou o registro como quem recolhe uma lâmina caída no chão antes que alguém se machuque. Marina, sua amiga e advogada, havia ensinado que a verdade precisava ser preservada no instante em que acontecia. A memória de uma mulher ferida costumava ser desacreditada, mas uma sequência de horários, mensagens, testemunhas e imagens podia abrir portas que lágrimas jamais abririam. Otávio percebeu o gesto e estreitou os olhos. Chamou Helena de oportunista. Disse que ela sempre fora boa com números, porque nunca entendera pessoas.
Aquilo arrancou de Clara um movimento brusco, como se a menina quisesse defender a mãe. Helena segurou seu braço com suavidade. Conhecia a estratégia do ex-marido. Ele dizia algo cruel, esperava a reação, depois usava a reação como prova de desequilíbrio. Durante anos, ela aprendera a sobreviver dentro desse labirinto. Naquela noite, diante do portão, apenas respirou e transformou a raiva em método. A mãe de Otávio apareceu por trás dele, envolta em um robe de seda cinza. Beatriz Vasconcelos mantinha a mesma postura altiva das recepções beneficentes, quando falava de caridade, enquanto decidia quem podia sentar à sua mesa. Olhou para os netos com incômodo, não com ternura, e disse que crianças não deveriam participar de cenas desagradáveis. Helena concordou em silêncio, porque a frase era verdadeira, embora viesse da boca errada. Foi Beatriz quem sempre ensinou ao filho que aparências valiam mais que responsabilidades. E naquela noite a lição estava completa. Lucas tossiu, e o som pequeno cortou a chuva como uma súplica. Helena sentiu o medo subir pela garganta, mas não permitiu que ele dominasse sua voz. Pediu novamente o remédio, apenas o remédio, prometendo sair assim que recebesse a caixa. Otávio inclinou a cabeça, fingindo considerar. Depois disse que ela deveria ter pensado nisso antes de abandonar o lar. A palavra abandono caiu como uma ofensa calculada. Helena não abandonara nada. Fugira do cerco emocional de um homem que transformava a casa em tribunal e carinho em dívida. Foi Clara quem respondeu antes que a mãe pudesse impedir. Disse que ninguém abandonou ninguém, que eles tinham saído porque o pai gritava e quebrava coisas quando achava que ninguém de fora escutava. O rosto de Otávio mudou por um segundo, não de culpa, mas de fúria por ter sido revelado. Helena percebeu Mauro baixar os olhos. Beatriz levou a mão ao peito, teatral. Otávio mandou a filha calar a boca. A ordem atravessou o portão com tanta dureza que Lucas começou a chorar sem som, escondendo o rosto no casaco da mãe. Helena se ergueu devagar. Não havia tremor em seu corpo, apenas uma imobilidade perigosa, como a de quem enfim mede a profundidade de um abismo. Disse a Otávio que ele podia fechar portões, trocar fechaduras e comprar silêncios, mas não podia apagar o fato de que aquelas crianças tinham direitos. Ele respondeu que direitos custavam dinheiro e que ela descobriria o preço de enfrentá-lo. Nesse momento, algo dentro dela se alinhou. Não era vingança. Era uma clareza fria, nascida da certeza de que aquele homem confundira paciência com rendição. Ela tirou uma foto do portão fechado, outra do painel eletrônico, outra da placa da casa refletida na água da calçada. Mauro viu e nada disse. Helena agradeceu com educação, não a Otávio, mas ao funcionário que permanecia entre a obediência e a vergonha. Depois conduziu as crianças de volta ao carro, um sedã antigo que parecia deslocado entre os veículos blindados da rua. Clara entrou primeiro, ainda rígida. Lucas perguntou pelo remédio. Helena disse que passariam em uma farmácia de plantão, e sua voz saiu firme o bastante para sustentar os dois. Dentro do carro, o cheiro de banco úmido e tecido molhado misturou-se ao silêncio. Helena ligou o aquecedor, conferiu pelo retrovisor os rostos dos filhos e esperou a respiração de Lucas se acalmar. Só então enviou as gravações para Marina, anexou as mensagens ignoradas e escreveu uma descrição objetiva do ocorrido. Horário de chegada, nomes presentes, pedido negado, condição de saúde do menor. Cada frase era curta, limpa, sem adjetivos. Aprendera que a dor, quando precisava entrar num processo, devia vestir roupas simples para não ser confundida com exagero. Marina atendeu no segundo toque. A voz dela vinha rouca de sono, mas despertou completamente quando Helena contou sobre o portão. Disse para ir direto à sua casa, que deixaria a garagem aberta e prepararia um quarto para as crianças. Helena agradeceu, mas antes passou na farmácia. Comprou remédio, água, biscoitos e um caderno pequeno para Lucas desenhar enquanto esperavam. O menino escolheu uma caneta verde. Clara ficou perto da porta, observando a rua escura com uma maturidade que não deveria existir em alguém tão jovem. Enquanto dirigia até o apartamento de Marina, Helena viu no retrovisor a colina da mansão desaparecer atrás da cortina de chuva. Sentiu uma tristeza antiga, não pela perda da casa, mas pela mulher que um dia acreditara poder construir uma família ali. Lembrou-se da primeira vez que Otávio lhe mostrou o jardim, falando de filhos, festas, domingos tranquilos. Naquela época, ela ainda não entendia que algumas promessas são gaiolas decoradas. O amor começara com flores sobre a mesa, depois passara a exigir gratidão, silêncio, desculpas e, por fim,
obediência. Marina morava num prédio simples, perto do centro, onde a portaria tinha plantas reais e não esculturas caras. Recebeu as crianças de chinelos e casaco, abraçando primeiro Lucas, depois Clara, como se nenhum deles precisasse explicar nada. Para Helena reservou um olhar mais demorado, uma pergunta silenciosa sobre o limite do suportável. Helena respondeu com um leve aceno. Ainda não podia desmoronar. Enquanto Marina preparava chocolate quente, ela organizou os documentos sobre a mesa da sala e abriu o computador com uma concentração quase feroz. Havia semanas, Helena desconfiava que a disputa pela casa escondia algo maior do que orgulho ferido. Otávio insistira demais para que ela não entrasse no escritório antigo, onde ficavam arquivos pessoais, contratos de obras e caixas de correspondência recebidas durante a separação. Na audiência, seu advogado oferecera móveis, joias e uma pensão generosa em troca de uma cláusula simples, porém estranha, pela qual Helena renunciaria a questionar documentos administrativos do período em que auxiliara a fundação da família. Ela recusara. Desde então, a crueldade dele deixara de ser apenas doméstica e assumira contornos de urgência. Na tela, as planilhas antigas abriram com linhas azuis e colunas intermináveis. Helena conhecia aquele idioma silencioso dos números. Durante o casamento, Otávio gostava de apresentá-la como uma esposa discreta, alguém que ajudava em eventos sociais e mantinha as crianças bem vestidas. Poucos sabiam que ela possuía formação em auditoria forense, que trabalhara anos desmontando fraudes empresariais antes de aceitar reduzir a carreira para cuidar da família. Ele a chamava de detalhista quando queria elogiá-la em público e de paranoica quando seus detalhes ameaçavam revelar verdades demais. Marina voltou com 2 canecas e encontrou Helena comparando datas, pagamentos e nomes de empresas terceirizadas. As crianças dormiam no quarto de hóspedes, Clara ao lado de Lucas, ainda segurando a mochila como escudo. Helena apontou para uma sequência de transferências feitas por uma construtora menor, sempre 2 dias antes de reuniões políticas importantes. Marina franziu a testa. Reconheceu um dos nomes, ligado a processos antigos sobre despejos em comunidades removidas para obras públicas. Helena sentiu o estômago apertar. Não era apenas dinheiro escondido. Era gente real, casas reais, vidas empurradas para fora do mapa. Entre os arquivos salvos havia uma pasta que Helena acreditava ter perdido quando deixou a mansão. O nome era banal, despesas de jardim, mas dentro dela surgiam recibos digitalizados, fotos de notas fiscais e uma lista de imóveis, comprados por valores incompatíveis com o mercado. Ela não lembrava de ter copiado aquela pasta. Talvez tivesse feito isso numa madrugada de medo, quando ainda não chamava medo pelo nome. Marina pediu cautela. Otávio não era apenas agressivo. Era conectado, protegido, vaidoso e capaz de destruir reputações antes que a verdade ganhasse voz. Helena fechou os olhos por um instante. Viu novamente o portão, a boca dura de Otávio, o rosto molhado de Lucas, a coragem ferida de Clara. Depois abriu uma nova mensagem para um endereço seguro usado por Marina em casos sensíveis e anexou tudo. Não estava acusando ninguém, ainda não. Estava preservando. A diferença era importante. O que viesse depois precisaria ser sólido o bastante para resistir aos advogados, aos favores políticos e às mentiras elegantes. A justiça, ela sabia, não nascia pronta. Era construída peça por peça. Na mansão, Otávio bebia uísque no escritório e tentava convencer a si mesmo de que a noite terminara a seu favor. Beatriz reclamava do escândalo diante dos vizinhos, mas ele pouco ouvia. O que o incomodava não era ter deixado os filhos na chuva, era a calma de Helena. Ela deveria ter implorado, chorado, ameaçado de forma inútil. Em vez disso, observara. Otávio odiava ser observado por alguém inteligente. Pegou o celular e ligou para seu advogado, exigindo uma petição agressiva pela manhã, algo que esmagasse Helena antes que ela ousasse respirar. Depois da ligação, ele desceu até o corredor do subsolo, onde a mansão deixava de parecer uma casa e se tornava uma fortaleza. Havia portas reforçadas, armários de arquivo, equipamentos de segurança e um pequeno cofre embutido atrás de uma estante móvel. Rosa, a governanta, surgiu no fim do corredor com um cesto vazio nas mãos. Era uma mulher de 60 anos, olhar atento, passos silenciosos de quem aprendera a sobreviver servindo gente poderosa. Otávio parou, perguntou o que ela fazia ali tão tarde. Rosa respondeu que procurava toalhas secas. Ele não acreditou, mas sorriu.
Aproximou-se devagar e disse que empregados antigos às vezes confundiam confiança com liberdade. Rosa baixou o olhar, porém suas mãos tremiam de um modo que entregava mais do que medo. Ela vira coisas naquela casa. Helena sempre suspeitara disso, embora jamais pressionasse. Otávio tocou a porta do arquivo e perguntou se alguém havia mexido ali. Rosa negou. O silêncio que veio depois foi pesado. Do lado de fora, a chuva continuava, cobrindo a mansão com um ruído tão constante que qualquer outro som pareceria menor do que realmente era. No apartamento de Marina, Helena enfim se permitiu tirar os sapatos molhados. Sentiu os pés doloridos, a cabeça latejando, a alma exausta. Marina sentou diante dela e perguntou o que realmente havia naquela casa. Helena olhou para a porta do quarto, onde os filhos dormiam, e respondeu que talvez houvesse a razão pela qual Otávio preferira deixar o próprio filho sem remédio a permitir que ela atravessasse o hall de entrada. Marina não disse nada por alguns segundos. Depois pegou o telefone e começou a preparar uma notificação urgente ao juízo de família. A madrugada avançou com som de teclas, chuva e respirações infantis. Helena deitou no sofá perto das 4, mas não dormiu de verdade. A mente voltava aos arquivos, ao comportamento de Otávio, à expressão de Mauro, ao nome de Rosa surgindo como uma lembrança inquieta. Pensou no quanto uma casa podia guardar. Risos de aniversário, pratos quebrados, contratos falsos, confissões sufocadas. O luxo era apenas a pele visível de um organismo mais escuro. Antes do amanhecer, ela se levantou, bebeu água e encontrou Clara na porta do corredor. A menina perguntou se algum dia poderiam voltar a ter uma casa sem medo. Helena sentiu a pergunta atingir um lugar que nenhuma sentença judicial alcançaria. Aproximou-se, penteou com os dedos os cabelos úmidos da filha e disse que sim, mas que talvez casa não fosse o lugar onde as paredes reconheciam nosso nome. Talvez fosse o lugar onde ninguém precisava encolher a voz para sobreviver. Clara abraçou a mãe com força. Pela primeira vez naquela noite, Helena quase chorou. Não por fraqueza, mas porque a esperança também podia doer. O sol nasceu pálido sobre a cidade, preso entre nuvens baixas. Às 7h10, Marina recebeu uma ligação de um contato na Polícia Civil. Enquanto ouvia, sua expressão mudou de irritação profissional para espanto absoluto. Helena, que preparava café, parou com a colher suspensa. Marina desligou devagar e disse que a mansão Vasconcelos estava cercada. Havia viaturas, peritos, uma ambulância e mandado de entrada. Uma funcionária fora encontrada ferida na área interna. Documentos tinham sido queimados parcialmente e o nome de Helena aparecia em materiais recolhidos no escritório de Otávio. Helena não se moveu por alguns segundos. O mundo pareceu estreitar-se até caber no som distante da respiração dos filhos. Não sentiu triunfo, sentiu o peso terrível das coisas que começam tarde demais para evitar sofrimento, mas cedo bastante para impedir uma mentira definitiva. Marina perguntou se ela estava pronta para ir até lá quando fosse chamada. Helena olhou pela janela, onde a chuva finalmente parava, e pensou no portão fechado, na arrogância de Otávio, na noite inteira de humilhação transformada agora em prova. Então respondeu que sim. Na mansão, fitas amarelas cortavam a entrada principal, e homens de colete circulavam pelo jardim que poucas horas antes servira de palco para a crueldade de Otávio. Mauro prestava depoimento junto à guarita, pálido, repetindo horários com a precisão de quem entendera tarde demais o valor da verdade. Beatriz chorava diante das câmeras dos vizinhos, tentando parecer vítima de uma tragédia incompreensível. Otávio estava na varanda superior, sem o controle habitual do rosto. Quando viu os policiais fecharem o portão por fora, compreendeu que naquela manhã não era Helena quem ficaria impedida de entrar. O chamado chegou a Helena antes que o café esfriasse na mesa de Marina. A voz do investigador do outro lado da linha foi formal, medida, mas havia nela uma tensão que nenhuma cortesia conseguia esconder. Ele pediu que Helena comparecesse à frente da mansão Vasconcelos, como pessoa relacionada a documentos encontrados no local. Marina tomou o telefone com delicadeza. Confirmou que acompanharia a cliente e exigiu que qualquer pergunta fosse feita com registro adequado. Helena apenas observava a xícara imóvel, sentindo que a noite anterior ainda pingava dentro dela. Clara apareceu no corredor usando uma camiseta grande de Marina, os cabelos presos de qualquer jeito, o rosto marcado por uma maturidade cansada. Perguntou se o pai havia feito alguma coisa ruim. Helena quis negar por instinto,
Proteger a filha daquilo que ainda nem ela compreendia, mas aprendera que mentiras pequenas preparavam feridas grandes. Disse que a polícia precisava entender o que aconteceu na casa e que ninguém acusaria as crianças de nada. Clara assentiu sem alívio. Lucas continuava dormindo, respirando melhor depois do remédio, alheio ao modo como o mundo adulto ruía ao redor. Marina dirigiu, porque Helena precisava manter as mãos livres para rever mensagens, horários e arquivos. A cidade amanhecia úmida, com ruas brilhantes e árvores pesadas de chuva. Quanto mais se aproximavam da colina, mais evidente se tornava que a mansão deixara de ser um endereço privado para virar cena pública de investigação. Viaturas ocupavam a entrada, agentes conversavam junto às grades e uma ambulância ainda permanecia estacionada perto do jardim lateral. Vizinhos observavam de suas calçadas perfeitas, fingindo preocupação enquanto guardavam cada detalhe para futuras conversas sussurradas. Helena desceu do carro com o mesmo casaco da noite anterior. A roupa ainda guardava um leve cheiro de chuva, e isso a fez lembrar do portão fechado, de Lucas tossindo, de Otávio sorrindo. Mauro estava sentado na guarita, acompanhado por um policial, com as mãos unidas entre os joelhos. Ao vê-la, desviou o olhar. Não era desprezo, era vergonha. Helena não o julgou. Sabia que muitos homens bons passavam anos obedecendo ordens más por medo de perder o salário, até descobrirem que a omissão também cobrava juros. O delegado Rafael Azevedo aproximou-se antes que qualquer repórter amador conseguisse gravar sua chegada. Era um homem de 40 e poucos anos, rosto severo, olhos atentos, postura de quem não se impressionava com sobrenomes. Apresentou-se a Helena e cumprimentou Marina com respeito profissional. Explicou que Rosa Martins, governanta da família, fora encontrada desacordada na área de serviço interna, perto do corredor do subsolo. Havia sinais de queda, fumaça recente em uma sala de arquivos e documentos parcialmente destruídos. O nome de Helena aparecia em cópias separadas sobre a mesa do escritório. Marina perguntou se Helena estava sendo tratada como suspeita. Rafael respondeu que, naquele momento, todos os moradores e pessoas ligadas aos documentos seriam ouvidos. A frase era correta, mas Helena ouviu o peso escondido nela. Otávio já devia ter plantado alguma versão. A mansão parecia observá-la por trás das janelas altas, agora atravessadas por peritos e agentes. Pela primeira vez, o luxo não protegia os Vasconcelos. As portas abertas à força revelavam cabos, gavetas reviradas, tapetes erguidos, armários antes intocáveis. A casa dos outros finalmente respirava como prova. Rosa ainda estava viva, informou Rafael, mas inconsciente no hospital. Fora Mauro quem a encontrara ao amanhecer, depois de ouvir um alarme interno soar de modo irregular. Perto dela havia cinzas dentro de uma bandeja metálica, fragmentos de contratos, uma chave antiga e um lenço com as iniciais de Beatriz. A governanta segurava uma folha amassada, com tanta força que os socorristas precisaram cortar parte do papel para preservá-lo. Helena fechou os olhos por um instante. Rosa, sempre silenciosa, talvez tivesse carregado por anos uma verdade pesada demais. Otávio surgiu na entrada principal cercado por 2 advogados. Tinha trocado a camisa branca por um terno azul escuro, como se a roupa pudesse restabelecer a hierarquia perdida. Ao ver Helena, abriu os braços em indignação ensaiada e perguntou se ela estava satisfeita com o espetáculo que provocara. Marina avançou meio passo, mas Helena não se moveu. Rafael observou a cena sem interromper. Otávio declarou que a ex-mulher tinha motivos para invadir sua vida, destruir sua reputação e manipular empregados ressentidos. Falava alto o bastante para que todos ouvissem. Helena percebeu o teatro e sua função. Otávio não precisava convencer a polícia naquele instante, apenas lançar a primeira sombra. Durante o casamento, fizera isso muitas vezes. Se ela encontrava um erro em contrato, ele dizia que ela estava insegura. Se chorava, era instável. Se ficava calada, era fria. Agora tentava transformar sua presença em ameaça, sua competência em vingança, sua maternidade em arma. Helena respirou fundo e respondeu apenas que comparecera porque foi chamada pela autoridade responsável, acompanhada de advogada, e que estava disposta a colaborar com tudo. A simplicidade da resposta irritou Otávio mais do que uma acusação. Ele procurou nos olhos dela uma rachadura, mas encontrou apenas disciplina. Rafael conduziu Helena e Marina a uma sala lateral, longe do jardim e das câmeras dos vizinhos.
Antes de entrar, Helena viu Beatriz sentada no sofá principal pálida, segurando um rosário caro entre dedos sem fé. A matriarca olhava os peritos como se fossem invasores, não servidores públicos. Em sua visão de mundo, escândalo era sempre pior que crime, e a presença da polícia parecia ofendê-la, mais do que a condição de Rosa. Na sala, Rafael colocou diante de Helena algumas fotografias dos documentos recolhidos. Ela reconheceu imediatamente antigas planilhas da Fundação Vasconcelos, usadas para apresentar relatórios de obras sociais. Havia também memorandos com sua assinatura digital, mas alguns apresentavam alterações grosseiras, datas posteriores à sua saída da administração e termos que ela jamais usaria. Helena pediu para observar melhor. Não tocou nas imagens, apenas inclinou-se, analisando alinhamento, margens, sequência de código e numeração. A calma dela mudou o ar do ambiente. Rafael percebeu que não estava diante de uma ex-esposa desesperada. Ela explicou que sua assinatura digital fora revogada meses antes do divórcio, quando Otávio retirou dela todas as permissões administrativas. Indicou incoerências nos relatórios, nomes duplicados de fornecedores, pagamentos fracionados abaixo do limite de fiscalização e um padrão de datas que sugeria tentativa de encobrir repasses maiores. Rafael escutava sem interromper, fazendo anotações rápidas. Marina, ao lado, observava com uma mistura de orgulho e preocupação. Cada frase de Helena era uma peça colocada sobre a mesa, mas cada peça também a aproximava do centro de algo perigoso. Rafael perguntou por que ela não denunciara antes. A pergunta não veio carregada de julgamento, porém atingiu Helena mesmo assim. Ela olhou para as próprias mãos e respondeu que denunciara internamente, por memorandos, reuniões e alertas formais, quando ainda acreditava que irregularidades podiam ser corrigidas sem destruir a família. Depois vieram as ameaças veladas, a retirada de acessos, a acusação de instabilidade, a separação conduzida como guerra. Disse que guardara cópias de arquivos por proteção, não por estratégia. Só entender a dimensão do problema, quando Otávio preferiu negar remédio ao filho a permitir sua entrada. A porta se abriu, e um agente avisou Rafael sobre a chegada de um promotor. O delegado pediu alguns minutos e voltou a Helena com uma pergunta mais direta. Queria saber se Rosa tinha algum motivo para procurar documentos ligados a ela. Helena pensou na governanta servindo chá em jantares tensos, recolhendo copos quebrados depois de discussões, desviando os olhos quando Otávio erguia a voz. Disse que Rosa era discreta, mas não cega. Talvez tivesse visto o que muitos escolheram não ver. Talvez estivesse tentando corrigir uma injustiça antes que fosse tarde. Do outro lado da casa, Otávio pressionava seu advogado principal, Dr. Salles, um homem magro e impecável, famoso por transformar culpa em detalhe técnico. Queria uma nota pública imediata. Queria insinuar que Helena invadira arquivos, que Rosa tinha vínculos com ela, que a polícia fora acionada por denúncia maliciosa. Salles o advertiu que falar demais naquele momento poderia piorar tudo. Otávio bateu a mão no balcão de mármore, esquecendo por um instante os agentes que passavam perto. Para ele, silêncio era derrota, e perder o controle da narrativa parecia mais assustador que qualquer mandado. Beatriz aproximou-se do filho quando os advogados se afastaram. Falou baixo, mas com veneno suficiente para atravessar paredes. Disse que Helena sempre fora uma mulher ingrata, que gente de origem simples nunca aprendia a ocupar lugar elevado sem desejar tomar a casa inteira. Otávio, porém, não respondeu. Pensava no subsolo, no cofre, na pasta que deveria ter sido destruída antes. Pensava em Rosa caída, na folha arrancada de sua mão, no olhar de Mauro. A mansão inteira parecia cheia de testemunhas mudas, e até os quadros antigos nas paredes pareciam observá-lo. Helena foi autorizada a sair da sala, mas Rafael pediu que permanecesse disponível. No corredor, ela parou diante de uma fotografia antiga da família Vasconcelos em uma inauguração de obra. Otávio sorria ao lado de políticos. Beatriz segurava uma tesoura cerimonial, e Helena aparecia ao fundo, quase fora do enquadramento, com uma pasta nas mãos. Lembrou-se daquele dia. Moradores removidos esperavam sob sol forte do outro lado das grades, segurando documentos que ninguém quis receber. Ela tentara falar com Otávio sobre as indenizações atrasadas. Ele mandara que sorrisse para as câmeras. A lembrança trouxe outra, mais áspera. Meses depois daquela inauguração, um engenheiro jovem procurara Helena discretamente, dizendo que medições de obra não batiam com os repasses.
Chamava-se André Martins, filho de Rosa. Entregara a ela uma lista de inconsistências, mas sumira da empresa antes que pudessem se reunir novamente. Otávio dissera que André fora demitido por desvio de material e Rosa nunca mencionara o assunto. Na época, Helena estava grávida de Lucas, exausta, cercada por médicos escolhidos pela família. Agora o passado retornava com a precisão cruel de uma conta não paga. Rafael notou a mudança no rosto dela e perguntou o que havia lembrado. Helena contou sobre André, a lista, a demissão repentina e o silêncio de Rosa. O delegado anotou o nome com atenção renovada. Disse que entre os papéis queimados havia referência a um laudo técnico assinado por um engenheiro Martins, mas o sobrenome estava parcialmente destruído. Helena sentiu um frio subir pelos braços. Não era coincidência. Rosa talvez tivesse entrado no subsolo para salvar algo ligado ao filho. Talvez a queda dela não fosse mero acidente doméstico. Nesse momento, um perito saiu do escritório com um saco transparente, contendo um pequeno aparelho de armazenamento. Rafael recebeu a informação de que o objeto estava escondido atrás de uma gaveta falsa, junto a recibos antigos e uma chave de armário. Otávio viu a cena do hall e perdeu por um segundo a máscara. Foi breve, mas Helena percebeu. Ele sempre subestimara empregados, filhos, esposa, qualquer pessoa que considerasse abaixo do próprio sobrenome. Seu erro era imaginar que pessoas humilhadas não guardavam memória e que a memória não encontrava caminhos para sobreviver. Marina tocou o braço de Helena e sussurrou que precisavam sair antes que Otávio tentasse novo confronto. Helena concordou, mas pediu a Rafael autorização para deixar formalmente cópias dos arquivos preservados durante a madrugada. O delegado aceitou, registrando tudo em termo próprio. Ela entregou os dados sem dramatizar. Não queria ser heroína improvisada, queria ser útil. Enquanto assinava, sentiu o peso de uma escolha se consolidar. A partir daquele instante, não havia retorno confortável. Mesmo que tentasse proteger apenas os filhos, a verdade já puxara seu nome para dentro da correnteza. Na saída, Otávio aproximou-se rápido demais, ignorando o aviso de um policial. Disse perto do ouvido de Helena que ela não sabia com quem estava mexendo. Marina protestou. Rafael virou-se, mas Helena respondeu antes. Disse que, pela primeira vez em muitos anos, talvez soubesse exatamente. A frase não foi alta, porém atingiu Otávio como uma afronta. Ele ficou imóvel, rosto fechado, enquanto ela atravessava o jardim sem pressa. O mesmo portão que na noite anterior negara, entrada agora se abriu para deixá-la sair sob o olhar atento da polícia. No carro, Marina permaneceu calada por alguns minutos. Só quando desceram a colina, disse que Otávio tentaria destruir Helena no tribunal de família, na imprensa entre amigos, em qualquer espaço onde pudesse parecer vítima. Helena já sabia. Pensou em Clara e Lucas no apartamento, no medo que ainda carregavam no corpo, no tipo de futuro que herdariam se ela recuasse. Disse que não queria guerra, mas também não aceitaria paz construída sobre ameaça. Marina olhou para ela e viu não a mulher cansada da noite anterior, mas alguém que enfim deixava de pedir licença. No hospital, Rosa permanecia inconsciente, ligada a aparelhos simples, vigiada por uma policial na porta. Ninguém da família Vasconcelos fora visitá-la. Uma enfermeira ajeitou o cobertor sobre seus ombros finos e comentou que a paciente murmurara 2 palavras antes de apagar novamente. Não sabia se faziam sentido. Tinha dito filho e biblioteca. Quando Rafael recebeu a informação, parou no meio do corredor da delegacia, ligou imediatamente para a equipe ainda na mansão e ordenou uma nova varredura na biblioteca principal. A casa, ao que parecia, guardava mais do que arquivos queimados. Ao fim da tarde, Helena recebeu uma mensagem oficial solicitando novo depoimento para o dia seguinte. Anexado ao aviso, havia um resumo preliminar frio e técnico, mas suficiente para confirmar que a situação era grave. Havia indícios de adulteração de documentos, destruição de prova, fraude em contratos públicos e possível agressão contra a testemunha. Ela leu cada linha sentada à mesa de Marina, enquanto Clara ajudava Lucas a colorir um desenho de uma casa pequena com janelas abertas. A imagem fez Helena respirar fundo. Talvez justiça começasse assim, não com vingança, mas com uma porta que ninguém pudesse trancar. Na manhã seguinte, Helena chegou à delegacia com uma pasta cinza, o cabelo preso sem vaidade, e a expressão de quem havia passado a noite escolhendo entre medo e responsabilidade. Marina caminhava ao seu lado, levando cópias impressas das mensagens,
dos registros de chamadas e das planilhas preservadas. Rafael as recebeu numa sala estreita, onde o cheiro de café antigo e papel úmido parecia combinar com a gravidade do caso. Helena percebeu que não estava ali apenas para se defender. Estava ali para desmontar uma mentira que crescia havia anos. Rafael colocou sobre a mesa um relatório preliminar do perito digital. O pequeno aparelho encontrado no escritório continha arquivos corrompidos, gravações incompletas e imagens de câmeras internas com lacunas precisas. Alguém apagara trechos do corredor do subsolo entre 11h40 da noite e 2h15 da madrugada, justamente o período em que Rosa poderia ter sido ferida. Helena ouviu sem interromper, mas sua mente já comparava horários com a recusa de Otávio no portão. Ele mantivera todos do lado de fora, porque dentro da casa algo precisava desaparecer. Quando Rafael pediu ajuda para entender as planilhas, Helena não buscou parecer indispensável. Abriu o computador, organizou os arquivos por data e explicou que fraudes sofisticadas raramente surgiam como grandes desvios visíveis. Elas se escondiam em repetições pequenas, pagamentos partidos, fornecedores semelhantes, notas com descrições vagas e obras que no papel avançavam mais rápido do que no concreto. O delegado observava a precisão dela com um respeito crescente. Marina, porém, notava o custo íntimo de cada frase. Helena falava como perita, mas cada número atravessava uma lembrança doméstica. Entre os nomes repetidos apareceu Aurora Serviços Técnicos, uma empresa que recebera valores constantes da Fundação Vasconcelos, sem entregar relatórios compatíveis. Helena lembrou-se de Otávio mencionando a Aurora durante jantares, sempre como parceira menor, sem importância. Agora via que o volume total era enorme. Rafael pediu que ela identificasse vínculos possíveis. Com poucos cruzamentos, Helena encontrou parentes de assessores municipais, endereços ligados a imóveis vazios e uma assinatura eletrônica usada depois que seu acesso fora cancelado. A fraude tinha método, pressa e uma confiança arrogante em que ninguém ousaria olhar de perto. Enquanto Helena trabalhava, Clara esperava no apartamento de Marina, tentando estudar sem conseguir fixar os olhos no livro. Lucas desenhava a mansão com um portão maior do que a própria casa. Marina havia pedido à vizinha que ficasse com eles por algumas horas, uma senhora calma chamada Elsa, que preparava pão tostado e falava pouco. Clara observava o irmão pintar uma janela de preto e sentia a memória da noite anterior misturar-se a outra imagem, mais antiga, de quando acordara com sede e vira o pai atravessar o hall com um homem desconhecido. A lembrança voltou aos pedaços. Era madrugada antes do portão fechado. Clara descera em silêncio para pegar água, porque não queria chamar a babá e parecer criança. No corredor do piso térreo, vira Otávio falando baixo com um homem de jaqueta escura, rosto parcialmente coberto pelo boné. O homem carregava uma maleta rígida. Rosa aparecera perto da biblioteca, e o pai de Clara mudara imediatamente o tom, mandando todos voltarem aos quartos. Naquele momento, a menina achara apenas estranho. Agora o detalhe parecia acender dentro dela como sinal de perigo. Quando Helena voltou ao apartamento no fim da tarde, Clara contou tudo sem enfeitar. A menina falava com voz firme, mas as mãos denunciavam o esforço de não tremer. Helena sentiu o impulso de abraçá-la e pedir que esquecesse, que nenhuma criança deveria carregar a obrigação de testemunhar contra o próprio pai. Porém, a verdade já havia escolhido Clara como guardiã de um fragmento. Helena sentou-se diante dela, agradeceu pela coragem e prometeu que nada seria feito sem cuidado. Lucas ouviu da porta e disse baixinho que Rosa também falava da biblioteca. O menino contou que semanas antes, enquanto brincava de esconder, entrara na biblioteca e derrubara um livro pesado perto da parede do fundo. Rosa o encontrara assustada demais para uma simples bagunça e pedira que nunca mexesse naquela estante, porque havia coisas ali que não pertenciam a crianças. Depois, quando achou que Lucas não escutava, murmurou que alguns segredos apodreciam atrás de madeira bonita. Helena sentiu os olhos de Marina se prenderem aos seus. A biblioteca, mencionada por Rosa no hospital, deixava de ser uma palavra solta e se tornava direção. Rafael recebeu as informações naquela mesma noite. Não pediu que Clara fosse à delegacia de imediato, apenas orientou que Marina registrasse um relato inicial e preservasse a rotina das crianças. A prudência dele aliviou Helena. Ela temia investigadores apressados, perguntas duras, adultos transformando memória infantil em instrumento sem delicadeza. Rafael, no entanto,
Parecia entender que a verdade precisava de proteção para amadurecer. Disse que pediria novo mandado para examinar a biblioteca com foco estrutural. Se houvesse passagem oculta, cofre ou compartimento, a perícia encontraria sem depender apenas de suspeitas. Otávio, por sua vez, já se movia como animal ferido. Na manhã seguinte, apresentou uma ação emergencial pedindo a guarda provisória dos filhos, alegando que Helena os expunha à investigação criminal e instabilidade emocional. Seu advogado anexou fotos dela diante da mansão, recortes de comentários de vizinhos e uma narrativa cuidadosamente venenosa, segundo a qual a ex-esposa usava as crianças para pressionar um homem em luto por uma empregada acidentada. Otávio não sentia luto por Rosa. Sentia raiva porque uma mulher desacordada ameaçava falar mais do que muitos vivos. Marina leu a petição com o maxilar rígido. Helena permaneceu em silêncio até o fim, depois pediu uma cópia integral. Cada acusação confirmava a estratégia previsível de Otávio, atacar a mãe para controlar as testemunhas. Ele sabia que Clara e Lucas tinham visto e ouvido coisas. Queria tirá-los do alcance dela, não por amor paterno, mas por gestão de risco. Marina prometeu responder com a gravação do portão, a negativa do remédio e o histórico de controle psicológico. Helena sentiu, mas sentiu uma dor funda. Otávio transformava os próprios filhos em barricada. A pressão não ficou no papel. No mesmo dia, Marina recebeu um telefonema anônimo sugerindo que escritórios pequenos podiam sofrer acidentes fiscais desagradáveis. Um antigo contador da Fundação Vasconcelos, que aceitara conversar com Rafael, desistiu depois que 2 homens visitaram sua casa e perguntaram sobre os horários escolares de sua neta. Mauro foi afastado pela empresa de segurança antes de concluir novo depoimento. Tudo acontecia com a precisão suja de quem conhecia os atalhos da intimidação. Helena percebeu que Otávio ainda acreditava que o medo era uma moeda universal. Ela decidiu responder com método, não com impulso. Reuniu em uma linha do tempo todos os ataques ocorridos depois da entrada da polícia, ligou nomes, horários e interesses. Enviou cópias a Rafael e ao promotor designado, com Marina formalizando o pedido de proteção para testemunhas sensíveis. Também procurou antigos funcionários que haviam saído em silêncio da fundação, não para forçá-los a falar, mas para oferecer um canal seguro. Alguns desligaram, outros choraram. Uma assistente chamada Priscila enviou recibos antigos e escreveu que esperava por aquele dia havia muito tempo. Priscila contou que André Martins, filho de Rosa, descobrira medições falsas em obras de habitação popular. Antes de ser acusado de desvio, tentara entregar um dossiê a Helena, porque acreditava que ela não fazia parte do esquema. Depois da demissão, fora perseguido profissionalmente, perdeu contratos, adoeceu de vergonha e morreu em um acidente de estrada que nunca convenceu a mãe. Helena leu a mensagem 3 vezes. Lembrou o rosto de André no corredor da fundação, a voz baixa, a pasta apertada contra o peito. A culpa tentou mordê-la, mas Marina conteve. Marina disse que Helena também fora isolada, enganada e controlada, e que criminosos costumavam distribuir culpa para manter vítimas caladas. Helena ouviu, mas não se absolveu completamente. Sabia que houvera sinais. Sabia que, em algum momento, preferira acreditar numa explicação menor porque estava grávida, cansada, cercada por uma família que a tratava como intrusa emotiva. Agora, porém, a penitência não podia ser paralisia. Rosa talvez estivesse no hospital por tentar salvar a honra do filho. Helena devia a ela algo melhor do que remorso. Devia ação lúcida. A nova busca na mansão foi autorizada 2 dias depois. Rafael permitiu que Helena acompanhasse parte da diligência como consultora técnica, sempre sob supervisão, porque sua memória da casa poderia indicar alterações recentes. Otávio protestou furiosamente, alegando invasão de privacidade, mas o mandado era claro. A biblioteca principal ocupava uma sala comprida, revestida de madeira escura, com janelas altas voltadas para o jardim. Helena conhecia aquele cômodo como cenário de festas e fotografias familiares. Nunca o percebera como esconderijo. Talvez porque o melhor esconderijo fosse sempre aquilo que todos admiravam. Peritos examinaram as estantes, bateram nas paredes, mediram diferenças entre planta arquitetônica e espaço interno. Helena caminhava devagar, recordando o comentário de Lucas sobre o livro pesado. Parou diante de uma coleção encadernada que Otávio jamais lia, volumes antigos comprados por decorador para sugerir tradição intelectual. Um deles tinha marcas recentes no couro.
O perito retirou a fileira com cuidado e encontrou uma pequena placa metálica atrás da prateleira. Não era exatamente uma fechadura, mas um sensor magnético discreto. Rafael olhou para Helena. Ela sentiu que a casa enfim começava a falar. O acionamento exigiu uma chave que a equipe não possuía. Então Rafael solicitou autorização para abertura técnica. Otávio, obrigado a acompanhar de longe, mantinha os punhos fechados. Beatriz estava na sala vizinha, repetindo que aquela barbaridade destruiria a família. Pensou que a família fora destruída muito antes, quando escolheram reputação acima de verdade. O técnico removeu parte do painel sem danificar a estrutura e revelou uma porta estreita, quase invisível. Um cheiro de papel guardado, mofo leve e metal aquecido escapou pela fresta, como se o passado respirasse pela primeira vez. A sala escondida era menor do que Helena imaginara, mas mais organizada do que qualquer depósito. Havia armários baixos, um cofre digital, caixas numeradas e equipamentos de gravação. Em uma mesa, 3 discos rígidos estavam alinhados ao lado de etiquetas com datas. O perito encontrou também um equipamento usado para copiar e alterar imagens de segurança. Rafael ordenou que nada fosse tocado sem registro. Helena ficou na entrada, impedida de avançar, mas seu olhar reconheceu padrões. Otávio não guardava apenas dinheiro. Guardava controle sobre versões, pessoas e quedas planejadas. Dentro de uma caixa marcada como arquivo interno, surgiu o dossiê de André Martins. Havia laudos técnicos, fotos de rachaduras em prédios recém-entregues, planilhas comparativas e uma carta de demissão preparada antes mesmo da suposta descoberta do desvio. Em outra pasta, documentos com a assinatura de Helena apareciam ao lado de modelos de falsificação. A intenção era clara. Se o esquema viesse à tona, ela poderia ser apresentada como responsável técnica por autorizações fraudulentas. Rafael não precisou dizer nada. O rosto de Helena endureceu. Otávio planejara sua ruína com paciência conjugal. A descoberta mais dolorosa veio de uma gaveta estreita, onde havia um envelope sem lacre com o nome de Rosa escrito à mão. Dentro estava uma carta inacabada. A letra era trêmula, mas legível. Rosa dizia que não queria morrer calada como André morreu desonrado, que vira o senhor Otávio guardar provas falsas contra Dona Helena e que a biblioteca escondia a verdade sobre as obras e sobre seu filho. A frase final terminava no meio, como se alguém tivesse interrompido a escrita. Helena levou a mão à boca, mas não chorou. Rafael pediu que a carta fosse fotografada e recolhida com prioridade. Otávio, ao perceber o envelope, perdeu a contenção. Avançou 2 passos e gritou que aquilo era uma armação ridícula de empregada ressentida e ex-mulher vingativa. O grito ecoou pela biblioteca, arrancando o silêncio de todos. Helena o encarou sem recuar. Pela primeira vez, viu não o homem imponente que por anos ocupara seus medos, mas alguém desesperado diante de uma porta aberta. Ele ainda possuía dinheiro, advogados e contatos. Mas já não possuía a casa inteira obedecendo ao seu silêncio. Na volta ao apartamento, Helena encontrou Clara e Lucas esperando com desenhos sobre a mesa. Clara percebeu pelo rosto da mãe que algo importante acontecera, mas não perguntou de imediato. Helena abraçou os dois, demorando mais do que o habitual, como se quisesse confirmar que continuavam ali, quentes, vivos, fora da mansão. Mais tarde, contou apenas que Rosa havia tentado ajudar e que algumas verdades estavam sendo encontradas. Clara perguntou se o pai iria preso. Helena respondeu que ninguém estava acima das consequências. A frase soou simples, mas nela havia uma promessa. À noite, Rafael ligou para informar que os discos rígidos continham imagens suficientes para reconstruir parte da madrugada. Ainda faltavam laudos completos, mas já havia indícios de que Rosa entrara na biblioteca antes da meia-noite, seguida por Otávio e pelo homem de jaqueta escura descrito por Clara. A câmera do corredor fora adulterada depois, não antes, e uma cópia íntegra sobrevivera em um dos discos escondidos. Helena ouviu em silêncio. Do outro lado da cidade, Otávio talvez ainda acreditasse que poderia vencer. Mas a verdade, uma vez duplicada, tinha começado a multiplicar-se. O laudo dos discos rígidos chegou numa manhã de céu pesado, quando a cidade parecia coberta por uma poeira cinzenta que nem a chuva conseguira levar. Rafael chamou Helena e Marina à delegacia com urgência, mas não usou a palavra definitiva antes que elas se sentassem. Sobre a mesa havia imagens impressas, tabelas recuperadas e uma sequência de vídeo congelada no instante em que Rosa entrava na biblioteca, segurando um envelope contra o peito.
Helena reconheceu naquele gesto a coragem discreta de quem sabia que talvez não saísse ilesa. A gravação mostrava Rosa passando pela estante falsa às 11h58, usando a chave antiga encontrada perto do corpo. 3 minutos depois, Otávio surgia com o homem de jaqueta escura, identificado como Celso Barros, ex-segurança de uma empresa contratada pela Fundação Vasconcelos. Não havia som, mas a linguagem dos corpos bastava para contar parte da história. Rosa recuava, Otávio avançava, Celso bloqueava a saída. Em seguida, a imagem falhava por adulteração, mas outra câmera escondida registrava sombras, uma queda e o envelope desaparecendo das mãos dela. Helena não chorou. Sentiu algo mais frio do que tristeza ocupar seu peito, uma lucidez quase dolorosa. Rosa não estivera no lugar errado por acidente. Ela entrara na biblioteca para salvar documentos, talvez para entregar ao mundo a prova que não conseguira proteger quando André ainda vivia. Rafael explicou que o hospital confirmara lesões compatíveis com empurrão e queda contra superfície rígida, sem sinais de ataque brutal, mas suficientes para colocá-la em risco. Otávio tentaria chamar aquilo de confusão, susto ou desequilíbrio. Helena sabia que ele sempre dava nomes suaves aos próprios crimes. O promotor Luiz Andrade entrou na sala com 2 pastas novas e um semblante de quem não dormira. Disse que os documentos recuperados apontavam para uma rede de empresas de fachada, contratos superfaturados e repasses desviados de projetos públicos de habitação. A Aurora Serviços Técnicos era apenas uma das portas. Havia outras, com nomes simples, endereços vazios e sócios que pareciam existir apenas no papel. As obras tinham recebido dinheiro para abrigar famílias removidas, mas muitas unidades nunca foram concluídas. Outras foram entregues com defeitos que André Martins tentara denunciar. Helena pediu para ver os mapas de pagamentos. Rafael hesitou por um segundo, talvez por perceber o desgaste dela, mas abriu os arquivos. As linhas de transferência cruzavam datas de campanhas políticas, aprovações municipais e compras de imóveis em nome de terceiros. Em 3 minutos, Helena apontou um padrão que o sistema ainda não destacara. Valores desviados voltavam parcialmente para empresas ligadas a familiares de conselheiros da fundação, criando aparência de serviço prestado. Otávio não apenas roubara recursos. Ele construíra uma máquina para transformar miséria alheia em influência social. Marina observava a amiga com preocupação silenciosa. A cada descoberta, Helena se aproximava mais de uma guerra que ultrapassava o casamento fracassado. Já não era apenas o ex-marido cruel que fechara o portão contra os próprios filhos. Era um homem conectado a políticos, empreiteiros, advogados e figuras públicas que perderiam muito caso a verdade prosperasse. Marina conhecia tribunais o bastante para saber que provas fortes não impediam ataques sujos. Pelo contrário, quanto mais forte a prova, mais desesperado se tornava quem precisava desacreditar a pessoa que a apresentava. A primeira resposta veio pela imprensa. Na tarde do mesmo dia, uma nota assinada por aliados de Otávio descreveu Helena como mulher ressentida, ex-colaboradora administrativa investigada por irregularidades e mãe disposta a envolver crianças em disputa patrimonial. O texto não acusava diretamente, mas espalhava suspeita como fumaça. Clara viu parte da manchete no celular de uma colega e voltou do banheiro da escola com o rosto branco. Lucas não entendeu os sussurros, mas percebeu que a irmã tremia. A violência de Otávio atravessara o portão e chegara às salas de aula. Helena foi buscá-los antes do fim do expediente. Clara entrou no carro em silêncio, apertando a mochila contra o colo. Lucas perguntou se eles teriam de mudar de nome. A pergunta arrancou de Helena uma dor quase física, mas ela manteve a voz estável. Disse que ninguém precisava mudar de nome por causa da vergonha de outra pessoa. Disse também que a verdade podia demorar, podia doer e podia exigir coragem. Mas não era uma doença que contaminava quem a defendia. Clara olhou pela janela, tentando acreditar sem parecer criança. Naquela noite, Helena ficou acordada depois que os filhos dormiram. O apartamento de Marina estava escuro, iluminado apenas pela tela do computador e por uma luminária pequena sobre a mesa. Ela leu comentários cruéis, revisou documentos, respondeu a mensagens de antigos funcionários e apagou 3 vezes uma declaração pública que não enviou. Queria defender seu nome, mas sabia que Otávio desejava arrastá-la para o palco emocional. Seu terreno não seria o escândalo, seria a prova. Ainda assim, sentiu medo pelos filhos,
porque crianças não deveriam pagar o preço moral dos adultos. Rafael ligou perto da meia-noite para informar que Celso Barros desaparecera. A casa dele estava vazia, o telefone desligado, a esposa afirmando que ele viajara a trabalho sem dizer destino. O delegado não parecia surpreso, apenas mais atento. Disse que a fuga confirmava a relevância dele, mas também elevava o risco. Helena perguntou se Otávio poderia tentar sair da cidade. Rafael respondeu que já havia pedido restrições, mas homens como ele possuíam rotas formais e informais. A lei caminhava com passos documentados, enquanto o dinheiro procurava atalhos. 2 dias depois, Rosa acordou. A notícia chegou a Helena como uma vela acesa dentro de um corredor escuro. Rafael autorizou uma visita breve, sem perguntas investigativas, apenas presença humana. No quarto do hospital, Rosa parecia menor sob o lençol branco, os cabelos presos de qualquer modo, uma faixa discreta na testa. Quando viu Helena, seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. Tentou pedir desculpas, mas Helena segurou sua mão e disse que nenhuma mulher ferida por tentar dizer a verdade devia começar falando de culpa. Rosa contou aos poucos, com pausas longas e voz fraca, que André nunca desviara nada. Ele encontrara provas de que materiais baratos substituíam estruturas contratadas, que notas duplicadas justificavam gastos inexistentes e que relatórios assinados por técnicos eram alterados depois. Procurara Helena porque acreditava que ela ainda podia impedir o desastre, mas Otávio interceptara parte do dossiê. Depois vieram acusações, demissão, ameaças e uma vergonha pública que devorou o filho por dentro. Rosa guardara cópias escondidas, esperando o momento em que alguém forte o bastante voltasse a olhar. Helena sentiu aquela frase como uma sentença. Alguém forte o bastante. Durante anos, Otávio a convencera de que sua força era frieza, sua inteligência era inconveniência, sua resistência era ingratidão. Rosa, do lugar invisível que a sociedade destinava às empregadas, vira mais claro do que muitos convidados sentados à mesa de jantar. Helena não prometeu vingança. Prometeu que o nome de André não ficaria enterrado sob documentos falsos. Rosa fechou os olhos com alívio e uma lágrima escorreu pela lateral do rosto, fina como linha rompida. A declaração formal de Rosa foi colhida no dia seguinte, com acompanhamento médico. Ela confirmou que Otávio mandara Celso recuperar o envelope e destruir documentos ligados ao filho dela e a Helena. Disse que Beatriz sabia da existência da sala escondida, embora talvez ignorasse todos os detalhes das fraudes. Também afirmou que Otávio planejara acusar Helena caso a investigação avançasse, usando assinaturas falsas e registros manipulados. Rafael ouviu sem pressa, permitindo pausas. A voz de Rosa era frágil, mas cada palavra tinha o peso de quem passara tempo demais conversando com o silêncio. Enquanto isso, Otávio perdia aliados em público e ganhava cúmplices no escuro. O advogado Salles pediu acordo informal por intermédio de um conhecido de Marina. A proposta era indecente e calculada. Otávio retiraria o pedido de guarda, devolveria objetos pessoais, ofereceria uma casa em nome das crianças e garantiria silêncio da imprensa amiga, desde que Helena declarasse haver exagero na interpretação dos documentos e se afastasse da investigação. Marina ouviu tudo sem interromper, depois desligou e olhou para Helena. Ambas compreenderam que não era negociação, era confissão com perfume caro. Helena decidiu não recusar de imediato. Com autorização de Rafael e do promotor, permitiu que a conversa avançasse. Marina insistiu em cuidados legais absolutos, porque qualquer passo mal dado poderia ser usado contra elas. O encontro foi marcado em um escritório vazio pertencente a Salles, numa avenida elegante, onde as paredes de vidro davam aparência de transparência ao que nascia escuro. Helena aceitou ir apenas se Marina estivesse por perto e se a equipe de Rafael monitorasse tudo conforme ordem judicial. Não queria armadilha improvisada. Queria uma armadilha limpa. Antes do encontro, Helena passou a tarde com Clara e Lucas no pequeno parque perto do prédio. Lucas correu atrás de pombos, rindo pela primeira vez em dias. Clara caminhou ao lado da mãe, séria demais para a idade. Perguntou se Helena tinha medo do pai. Helena respondeu que tinha medo do que ele podia tentar fazer, mas não dele como antes. Explicou que coragem não era ausência de medo, era escolher quem merecia governar os próprios passos. Clara segurou a mão dela. A menina parecia guardar cada palavra para sobreviver ao futuro. O escritório de Salles cheirava a couro, café forte e ar-condicionado frio.
Helena entrou usando um vestido simples e um casaco escuro, sem joias além da aliança da avó pendurada numa corrente fina. Otávio já estava lá, sentado como se a sala fosse dele, apesar de o próprio advogado parecer nervoso. Ao lado, havia uma pasta de documentos e uma caneta de luxo sobre a mesa. Ele levantou devagar. Examinou Helena com desprezo estudado e disse que ela finalmente entendera que mães responsáveis sabiam encerrar guerras antes que filhos fossem sacrificados. Helena sentou sem responder à provocação. Marina ficou na sala ao lado, visível através de uma divisória de vidro, acompanhada por um assistente do escritório que ignorava a dimensão real daquele encontro. Otávio empurrou a pasta na direção dela. Oferecia um imóvel, uma pensão aumentada, retirada da ação de guarda e uma declaração pública de que tudo não passara de mal-entendido administrativo. Em troca, Helena deveria dizer que nunca encontrara indícios de fraude, que Rosa confundira lembranças por causa da queda e que André Martins tinha histórico profissional duvidoso. A frieza da proposta quase quebrou o controle de Helena, não pelo dinheiro, nem pela tentativa de comprá-la, mas pela facilidade com que Otávio continuava disposto a matar simbolicamente um homem morto e uma mulher ferida. Ela abriu a pasta devagar, leu 2 páginas e perguntou se ele acreditava mesmo que os filhos precisavam de uma casa comprada com silêncio. Otávio sorriu, disse que filhos precisavam de estabilidade e que estabilidade era mantida por quem vencia. Acrescentou que Clara e Lucas sofreriam menos se aprendessem cedo que verdade sem poder era apenas barulho. Helena levantou os olhos. Perguntou sobre Celso, sobre a biblioteca, sobre os discos rígidos e sobre a carta de Rosa. Otávio perdeu a paciência. Disse que Celso fora um idiota ao não terminar o serviço direito, que Rosa deveria ter permanecido em seu lugar, que André destruíra a própria vida por não entender hierarquia. Salles tentou interromper, mas Otávio já falava movido pela raiva que sempre o traíra quando Helena não se curvava. Ele disse que todos tinham um preço e que ela também teria, nem que fosse a tranquilidade dos filhos. Na sala ao lado, Rafael ouviu cada palavra pelo dispositivo autorizado e fechou os olhos por um segundo, não de alívio, mas de concentração. O promotor fez um sinal discreto para a equipe. Marina permaneceu imóvel, as unhas cravadas na palma da mão. Helena sabia que o momento decisivo havia chegado, mas não se permitiu olhar para o vidro. Continuou sentada, frente a frente com o homem que por anos transformara afeto em domínio. Disse, com voz baixa, que Otávio se enganara desde o início. Ela nunca quis tomar sua casa, queria sair dela viva por dentro. Otávio riu, mas a risada saiu menor do que pretendia. Chamou Helena de dramática e disse que sem o sobrenome Vasconcelos, ela voltaria a ser ninguém. A frase pairou na sala como uma relíquia podre do casamento. Helena fechou a pasta e a empurrou de volta. Disse que preferia ser ninguém aos olhos dele a ser cúmplice diante dos próprios filhos. Nesse instante, a porta se abriu. Rafael entrou com 2 agentes, seguido pelo promotor. Salles ficou lívido. Otávio levantou-se abruptamente, mas não havia para onde encenar superioridade. Rafael informou que a conversa estava documentada dentro dos limites legais e que novas medidas seriam requeridas imediatamente. Otávio tentou negar. Tentou dizer que fora provocado. Tentou transformar confissão em retórica, mas as palavras já não obedeciam. Helena permaneceu sentada por mais alguns segundos, sentindo que seu corpo demorava a compreender que não precisava fugir. Marina entrou e colocou a mão em seu ombro. Lá fora, a avenida continuava cheia de carros, pessoas e luzes indiferentes. Dentro daquela sala, porém, o império íntimo de Otávio começava a desabar sem aplauso. Ao sair do prédio, Helena respirou o ar noturno como quem volta de uma profundidade sem nome. Não havia vitória completa, apenas uma etapa vencida. Otávio ainda teria advogados, recursos, aliados e veneno bastante para espalhar. Mas agora havia a voz dele, sua arrogância crua, sua tentativa de comprar silêncio, sua crueldade contra Rosa e André registrada além de qualquer maquiagem social. Helena entrou no carro de Marina e fechou os olhos. Pensou em Clara e Lucas dormindo. Pela primeira vez, imaginou uma manhã em que o medo não seria a primeira coisa a acordar. A prisão preventiva de Otávio não veio naquela mesma noite, e Helena entendeu com amarga maturidade que a justiça raramente se movia na velocidade da dor. Rafael precisava consolidar laudos, ouvir Celso, proteger Rosa e impedir que a defesa transformasse pressa em nulidade.
Mesmo assim, depois do encontro gravado, o cerco deixou de ser invisível. Contas foram bloqueadas, passaportes apreendidos, empresas notificadas. A mansão Vasconcelos, anti-cenário de festas e obediência, amanheceu novamente cercada por agentes, não mais como suspeita silenciosa, mas como centro de uma engrenagem criminosa exposta. Otávio reagiu como sempre reagira a limites, tentando comprar uma saída antes de aceitar a existência da parede. Durante a madrugada, acionou contatos, enviou mensagens cifradas e ordenou que preparassem seu helicóptero no hangar particular de um amigo empresário. Dizia a si mesmo que não fugia, apenas se protegia de uma perseguição montada por uma ex-esposa ingrata e autoridades ambiciosas. A arrogância ainda lhe servia de anestesia. Não compreendia que cada ligação, cada transferência apressada, cada palavra dirigida a cúmplices monitorados acrescentava peso à própria queda. Rafael recebeu o alerta pouco antes do amanhecer. Um dos pilotos contratados, temendo ser arrastado para o processo, informou que Otávio pretendia deixar a cidade usando rota privada até uma fazenda no interior. A equipe montou a operação sem alarde. Helena soube apenas depois, quando Marina recebeu a confirmação de que o mandado havia sido expedido. Ela estava na cozinha, preparando pão para Clara e Lucas, e sentiu as pernas fraquejarem. Não por pena de Otávio, mas pelo impacto de perceber que o homem que fechara um portão contra os filhos agora tentava escapar de todos. A abordagem ocorreu no hangar, sob uma luz branca e fria. Otávio usava óculos escuros, embora o sol ainda mal tivesse nascido, e carregava uma pequena mala de couro. Ao ver os agentes, tentou telefonar para Salles, depois ergueu a voz, exigindo nomes, cargos e explicações. Rafael aproximou-se sem pressa, informou o mandado e pediu que ele entregasse o aparelho. Por alguns segundos, Otávio olhou ao redor como se esperasse que o mundo rico obedecesse ao seu constrangimento. Ninguém se moveu. O helicóptero permaneceu parado, inútil e ruidoso no silêncio da derrota. A notícia espalhou-se antes do almoço. Portais que antes reproduziam insinuações contra Helena agora exibiam imagens de Otávio entrando numa viatura, o rosto rígido, os cabelos impecáveis, a máscara social rachada diante das câmeras. Beatriz tentou impedir jornalistas de filmarem a mansão, mas suas palavras perderam a força sem o escudo do filho. Conselheiros da fundação emitiram notas de distanciamento. Antigos aliados apagaram fotografias de eventos. Políticos descobriram subitamente que mal conheciam os Vasconcelos. Helena assistiu a tudo sem prazer. O espetáculo público era apenas a superfície de feridas privadas. O processo criminal avançou com lentidão firme. Celso foi encontrado 3 dias depois, escondido numa pousada simples, com dinheiro vivo e documentos que o ligavam a pagamentos secretos. Em troca de redução de pena, confirmou que recebera ordens para intimidar Rosa, recolher o envelope e destruir parte dos arquivos. Disse que não pretendia feri-la, como se a intenção parcial limpasse o resultado inteiro. Rosa ouviu esse relato semanas depois, já sentada numa cadeira de rodas, e apenas fechou os olhos. Para ela, a frase não devolvia André, nem apagava a noite na biblioteca. Helena prestou depoimento durante horas. Falou sobre planilhas, assinaturas falsas, acessos revogados, ameaças, mensagens e a noite do portão. Quando o promotor perguntou por que ela permanecera tanto tempo em silêncio, o tribunal ficou imóvel. Ela respondeu que o silêncio nem sempre nasce de consentimento. Às vezes nasce de isolamento, de maternidade usada como corrente, de medo cuidadosamente administrado por quem conhece nossas fraquezas. Disse também que aprendera tarde a diferença entre preservar uma família e preservar a mentira que destrói uma família por dentro. Suas palavras não foram dramáticas, por isso ficaram. Clara foi ouvida em ambiente protegido, longe do olhar do pai. Helena aguardou no corredor, sentada com as mãos cruzadas, enquanto Marina permanecia ao lado dela. Nenhuma mãe deveria esperar atrás de uma porta enquanto a filha entrega ao Estado uma lembrança que ainda machuca. Quando Clara saiu, não parecia aliviada nem quebrada. Parecia mais velha. Abraçou Helena e disse que contou apenas o que viu. Helena respondeu que isso bastava. A verdade não precisava carregar enfeites para ser corajosa. Lucas, por sua vez, desenhou a biblioteca com a estante aberta. A audiência de guarda ocorreu separadamente, mas o peso do processo criminal atravessava cada pergunta. O advogado de Otávio ainda tentou sugerir alienação, instabilidade emocional e influência indevida sobre as crianças.
Marina desmontou cada alegação com registros, laudos psicológicos, mensagens e a gravação da noite em que Lucas ficou sem acesso ao remédio. O juiz ouviu Clara e Lucas por equipe especializada. Analisou o histórico de controle e determinou guarda integral a Helena, com visitas paternas suspensas até nova avaliação. Ao ouvir a decisão, Helena não sorriu. Apenas respirou como alguém que sai da água. Rosa, recuperando-se devagar, tornou-se peça central para reconstruir a honra de André. Seus documentos, unidos aos arquivos da sala secreta, provaram que o engenheiro denunciara defeitos reais e fora acusado para proteger contratos milionários. Uma retratação pública foi determinada, e o nome dele voltou aos registros profissionais sem a mancha que o perseguira até a morte. No dia em que recebeu a cópia da decisão, Rosa pediu que Helena a levasse ao cemitério. Diante da lápide simples, colocou uma mão trêmula sobre a pedra e disse que o filho finalmente podia descansar sem carregar crime de outro homem. A queda dos Vasconcelos não parou em Otávio. Empresas de fachada foram rastreadas, imóveis bloqueados, servidores afastados e vereadores investigados. Famílias que haviam perdido casas para obras prometidas começaram a aparecer, carregando pastas plásticas, recibos, fotografias de paredes rachadas e contratos que ninguém antes quisera ler. Helena viu naqueles rostos o verdadeiro tamanho da fraude. Não era apenas dinheiro circulando em colunas frias. Era a avó que perdeu o quintal, o pedreiro que comprou material 2 vezes, a criança que dormiu meses sob goteiras em prédio recém-entregue. O julgamento principal durou meses. Otávio entrou no tribunal sempre bem vestido, mas cada sessão lhe roubava um pouco da imponência. Quando os vídeos foram exibidos, ele olhou para a tela como se aquela imagem fosse traição da tecnologia, não reflexo de seus atos. Quando a gravação do escritório revelou sua tentativa de comprar Helena, Salles baixou os olhos pela primeira vez. Beatriz compareceu apenas no primeiro dia, depois alegou problemas de saúde. A ausência dela confirmou algo triste. A família que tanto falava de lealdade sempre escolhera desaparecer quando a verdade exigia presença. Helena não acompanhou todas as sessões. Aprendera a proteger energia como quem protege casa nova de infiltração. Nos dias em que podia, levava os filhos à escola, trabalhava em consultorias independentes e ajudava o promotor a compreender detalhes técnicos quando formalmente convocada. À noite, sentava com Clara para revisar matemática, ou escutava Lucas contar histórias sobre astronautas e florestas. A normalidade voltava em gestos pequenos, ainda tímidos. Um almoço sem sobressalto, uma porta que não batia, um telefone tocando sem fazer o coração disparar. A liberdade tinha som humilde. A sentença veio numa tarde clara. Otávio foi condenado por fraude, corrupção, destruição de provas, coação de testemunhas e lesão relacionada ao ataque contra Rosa. Celso recebeu pena menor por colaboração, mas não escapou da responsabilidade. Outros envolvidos foram denunciados em processos próprios. O juiz escreveu que poder econômico não podia servir de muralha contra a lei, e que a tentativa de manipular a ex-esposa e os filhos demonstrava desprezo profundo pelos limites humanos e legais. Helena leu a sentença no escritório de Marina, com as mãos imóveis sobre a mesa. Marina chorou primeiro. Helena não. Ela ficou olhando para a última página, onde seu nome aparecia não como suspeita, não como esposa, não como peça decorativa da família Vasconcelos, mas como testemunha essencial para revelar a fraude. Só depois sentiu as lágrimas chegarem, silenciosas e tardias. Não eram lágrimas por Otávio. Eram por todos os anos em que ela duvidou da própria percepção, por Rosa no chão da biblioteca, por André morrendo desonrado, por Clara e Lucas na chuva. Chorar naquele momento era devolver ao corpo o direito de saber que sobrevivera. A mansão foi incluída entre os bens sujeitos a bloqueio e posterior reparação. Por decisão judicial, parte do patrimônio recuperado seria destinada às vítimas dos projetos fraudados. Helena poderia reivindicar parcela significativa por direitos familiares e danos sofridos, mas surpreendeu muitos ao recusar qualquer retorno afetivo àquela casa. Não queria caminhar novamente por corredores, onde aprendera a medir palavras antes de respirar. Aceitou apenas o que era necessário para garantir a estabilidade dos filhos e direcionou o restante de sua parte disponível à criação de um fundo independente de apoio jurídico e habitacional para famílias prejudicadas. O fundo recebeu o nome de Casa Aberta, escolhido por Lucas sem entender completamente sua força.
Clara desenhou o primeiro símbolo, uma porta simples com luz por dentro. Rosa, ainda se recuperando, tornou-se conselheira honorária, ouvindo moradores com a paciência de quem conhecia humilhações que documentos não registravam. Helena usou sua experiência para contratar auditorias, organizar processos e pressionar pela conclusão de moradias abandonadas. Não era caridade de gala, nem fotografia com flores. Era reparação concreta, feita de recibos corretos, paredes verificadas, advogados atentos e gente finalmente tratada como cidadã. Meses depois, Helena voltou à antiga rua da mansão apenas uma vez. Foi acompanhada por Rafael, Marina, Rosa, Clara e Lucas, porque alguns objetos pessoais haviam sido liberados pela justiça. O portão estava aberto, sem seguranças arrogantes, sem carros alinhados, sem música de recepção. A casa parecia menor. Talvez sempre tivesse sido, e o medo apenas lhe dera proporções falsas. Helena entrou sem pressa, recolheu os álbuns das crianças, a caixa de cartas da mãe e uma manta bordada pela avó. Não tocou nas joias oferecidas por Beatriz, nem nos móveis importados. Na biblioteca, Clara parou diante da estante falsa, agora desmontada. Lucas segurou a mão da irmã. Helena observou os dois e entendeu que certas feridas não desaparecem porque o culpado foi condenado. Elas se transformam quando deixam de comandar os passos. Rosa aproximou-se da entrada da sala secreta e respirou fundo, como se encarasse um túmulo aberto. Disse que André gostaria de ver aquilo vazio. Rafael respondeu que lugares de mentira também podiam virar prova de justiça. Helena concordou em silêncio. Nada ali seria esquecido, mas nada ali mandaria mais. Ao sair, Helena encontrou Mauro perto da guarita. Ele havia sido reintegrado por outra empresa, depois de colaborar com a investigação, mas viera apenas entregar uma chave antiga encontrada em seus pertences. Pediu desculpas pela noite da chuva. A voz dele tremia. Helena recebeu a chave e disse que ele fizera tarde o que precisava ser feito, mas fez. Não era absolvição completa, nem condenação eterna. Era uma frase honesta. Mauro baixou a cabeça, aliviado e triste. Algumas pessoas aprendem coragem depois da vergonha, e isso também tem seu preço. A vida nova não surgiu de uma vez. Houve pesadelos de Lucas, silêncios repentinos de Clara, audiências residuais, entrevistas recusadas e cartas de desconhecidos. Helena aprendeu a não confundir reconstrução com pressa. Alugou uma casa térrea numa rua arborizada, com portão baixo, campainha simples e uma cozinha onde as crianças podiam fazer bagunça sem pedir desculpas pelo barulho. Na primeira noite, Lucas deixou a janela aberta por vontade própria. Clara pendurou na parede o desenho da porta iluminada. Helena colocou a manta da avó sobre o sofá e sentiu o lugar responder. Certa manhã, enquanto preparava café, Helena ouviu risadas no quintal. Clara ensinava Lucas a plantar manjericão em vasos de barro. O sol atravessava as folhas, tocando a pele dos filhos com uma delicadeza que nenhuma mansão compraria. Marina chegou com documentos do fundo, reclamando do trânsito e trazendo pão fresco. Rosa apareceria mais tarde para uma reunião com moradores do primeiro conjunto habitacional recuperado. A casa pequena encheu-se de vozes sem medo. Helena percebeu que passara anos chamando sobrevivência de paz e que agora, enfim, começava a aprender a diferença. Na parede da sala não havia retratos formais nem brasões familiares. Havia fotografias tortas, desenhos infantis, recibos de doações, uma pequena placa do Casa Aberta e a chave enferrujada do antigo portão dentro de uma moldura simples. Clara perguntara por que guardar aquilo. Helena respondera que algumas chaves não servem para abrir portas, mas para lembrar quais nunca mais aceitarão trancar a nossa vida. A menina entendeu. Lucas achou bonito e acrescentou uma estrela adesiva no canto da moldura. Helena deixou ficar, porque a liberdade também precisava de ternura. Na última audiência de reparação, um grupo de famílias recebeu autorização para ocupar apartamentos concluídos com recursos recuperados. Rosa estava na primeira fila, segurando uma fotografia de André. Helena discursou pouco. Disse que justiça não devolvia todos os anos perdidos, mas podia impedir que a mentira continuasse lucrando com eles. Disse que coragem não pertencia a quem gritava mais alto, e sim a quem, mesmo tremendo, preservava uma prova, contava uma verdade, protegia uma criança ou atravessava a chuva sem entregar a própria dignidade. Ninguém aplaudiu de imediato. Muitos choravam. À noite, de volta à casa térrea, Helena encontrou Clara e Lucas adormecidos no sofá, exaustos depois da cerimônia.
cobriu os dois com a manta da avó e apagou as luzes da cozinha. Do lado de fora, uma chuva fina começou a cair, parecida com a daquela noite diante da mansão, mas sem o mesmo peso. Helena abriu a porta e ficou sob a varanda, ouvindo a água tocar as plantas novas. Não havia portão alto, nem voz mandando calar, nem criança pedindo entrada. Havia apenas uma casa aberta, respirando com ela.